Gravando em 3, 2, 1 e... Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Letícia Tavares e esse aqui é o Escritora Leitora, tanto aqui quanto lá no Instagram, onde temos várias indicações e resenhas de filmes, livros e séries. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu conto natalino, o Natal das Irmãs, e que fala um pouco sobre perda, superação, união de família, relação de irmãs. Tem um outro também, que é Conto Natalino, Espírito de Natal, onde fala sobre perda, superação, mas é um resultado pro romance. E esse daqui retrata a relação das irmãs. E em família também, que tem relação com a mãe, com o padrasto, enfim. Antes que eu comece a falar um pouquinho sobre ele, se você gosta de indicações, de resenhas, de quadros, nesse universo aí dos filmes, dos livros, então aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o seu sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. E também entre depois no canal que já tem muitos vídeos já disponíveis. Mas antes, fica por aqui que eu vou falar um pouquinho. Eu imprimi aqui, né, porque ele só tem e-book atualmente na Amazon. Mas enfim, imprimi aqui só pra ler alguns trechinhos dele, o que eu gosto, eu acho marcante, ou que fala um pouquinho sobre a essência da história. Enfim, a história tem a Elisa e a Helena. Elas são irmãs gêmeas que no próximo ano já estão indo pra faculdade, elas já terminaram o ensino médio. E quando há 3 anos, elas perderam o pai. E foi uma notícia assim, meio perto do Natal, afetou muito a família era muito unida, acabou se separando. E as irmãs tomaram rumos diferentes. Eu vou ler um pouquinho aqui com vocês, só pra saberem um pouquinho. Pra vocês, ó, já começa deixando bem claro essa separação das irmãs, né? Olha, capítulo 1, Árvore de Natal. As irmãs acordam em sincronia quando o despertador avisa com som estridente que é 10 para as 9 da manhã. Ambas esticam o braço para alcançar o relógio no criado ao lado da cama, desligando-os com os olhos praticamente fechados. Elise e Helena prolongam ao máximo a paz e a sensação de conforto que existe antes do despertar, enquanto o corpo e a mente ainda adormecidos pouco a pouco recobram os sentidos. Ao se tornar inevitável, se levantam ainda sonolentas rumo aos respectivos banheiros. De banho tomado e com os dentes escovados, a semelhança entre as irmãs que começaram um dia há pouco terminam. Elisa liga um pequeno rádio vermelho em cima da prateleira. Uma música natalina tradicional preenche o silêncio do quarto e Elisa começa a cantarolar a letra enquanto se arruma já entrando no clima do dia. Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O traje escolhido para amanhã é bem natalino. Um suéter vermelho com listras brancas com estampa de pinheiros, renas e flocos de neve. Uma calça de veludo na cor caramelo da mesma cor da rena do suéter e uma bota preta. Do outro lado da janela, no quarto vizinho, Helena resmunga e grita para a irmã desligar a música ou colocar uma música decente. Na concepção da moça, um bom rock. Após bagunçar um pouco o quarto, jogando algumas roupas em cima da cama, Helena veste uma opção mais sombria para a ocasião. Calça, jaqueta e bota preta. A única cor é o verde escuro da blusa. As irmãs saem de seus respectivos quartos e param uma de frente para a outra. Helena fecha a cara quando vê a irmã e murmura algo que deveria ser bom dia. Elisa respira fundo ao ver a irmã gêmea de preto, da mesma maneira que se veste todos os dias. Os trajes escolhidos são opostos, e mesmo as duas sendo idênticas, faz com que sobrem diferenças e deixa visível as personalidades. Então acho que já deu para entender um pouquinho como que é a relação das duas. Elas não são mais próximas, elas eram... Tem uma cena que fala isso, que elas só eram como espelhas. Mas nesse momento elas deixam de ser. Elas lidaram diferente com a morte do pai. Enquanto a Elisa tentou ali seguir um pouquinho com a vida, continua do jeito que é, ama ainda o Natal. A Helena, ela já tá, tipo, oposto, ela já é aquela mais rebelde, ela adquiriu essa personalidade pra ela. Tanto que na roupa de Natal dela tá em preto, né? Enfim, as duas, elas têm uma dinâmica muito legal, porque elas não... Ao mesmo tempo que elas são irmãs, elas não têm essa relação próxima. Elas convivem juntas, têm alguns assuntos em comum do dia a dia, mas é como se elas vivessem
em casas diferentes. E elas também não têm uma boa relação com a mãe, que é algo também muito bem trabalhado na história, que é algo também que influencia na relação das duas, porque a mãe, ela já se casou novamente, e a Helena, ela não aceita muito isso, então esse lado rebelde dela também tem muito a ver com essa situação, que em relação ao novo padrasto, morar na casa, ela sente que o pai foi substituído aos poucos. Aqui, peraí. Mas aí, eu vou ler mais alguns trechos que eu já tinha marcado aqui. Por exemplo, esse no capítulo 2. Só pra ter um gostinho, assim, um pouco da história e pra entender um pouquinho mais. Eu não... Deixa eu ver se eu anotei a parte que eu ia parar de ler. Não anotei. Mas eu não lembro exatamente quanto que eu ia ler, mas eu vou ler só um pouquinho. No capítulo 2, que é Compras e Revelações. Lembra como todos os anos fazemos biscoito de gengibre para a ceia? Quem comenta isso é Elisa, a Helena. Papai sempre fazia questão daquela receita que ele jura que é de família, mas tenho certeza que ele encontrou em um site de receitas. Aí a Elisa continua, né? Mamãe disse que ele pegou um site de receitas no nosso segundo Natal, quando tínhamos 1 ano. Nosso pai queria que fosse especial e por isso precisava da receita do biscoito ideal. A mãe contou que a cozinha virou uma bagunça por causa das várias tentativas até encontrar a que mais gostou, e que ela não se levou para a compra enquanto ele limpava. Acho que ela nunca falou isso para mim. Helena comenta olhando para o pequeno carrinho de compras que havia pego na entrada, enfim. Aí ela fala, lembra da receita? Poderíamos preparar uma fornada. Então, eu acho que eu marquei esse trecho, eu não lembro até quanto que eu ia ler, mas pra... Deixa assim um pouco falado, né? Tipo, como elas gostavam do Natal, como elas tinham uma boa relação, como era essa relação com o pai, tipo, eles se preocupam muito em achar a receita, e aí aqui a Helena complementa essa raiva dela com o pai, ela diz, mas vamos fazer apenas uma fornada para nós e nossos abuelos. Não quero fazer biscoitos para os convidados da nossa mãe e do Paul. Paul seria o padrasto. Então, assim, elas... É um Natal, é o último Natal que elas têm chance de se acertarem. Porque depois elas vão para faculdades, o contato vai ficar menor ainda. Então, essa é a última oportunidade delas. É o último Natal. E elas estão tentando ali, lá no início, tem uma situação que vão fazer elas começar a cuidar sozinhas, só que aí elas estão no mercado fazendo compras. Então elas vão passar esses dias juntas e aí vai ter situações que vão unir um pouquinho elas, né? E aí aqui, eu tinha notado uma outra coisa aqui sim, que fala também um pouco sobre a relação dessas duas irmãs, que é uma frase da Helena. Lembra do código das gêmeas? Nunca mentir para a outra. Helena lembra das regras que as duas haviam criado quando eram crianças. Escreveram as regras em ordem numérica de importância, usando canetas coloridas e bastante glitter. Também desenharam nas bordas e depois sujaram o dedo com tinta para marcar a impressão digital no final da cartolina rosa, porque parecia mais sério do que assinar. A cartolina ficou atrás da porta do quarto que as duas dividiram por anos, até que cada uma ganhou o próprio quarto na adolescência e o contrato acabou indo para o sótão. Então, esse outro trechinho mostra que elas eram muito unidas, elas tinham um código das gêmeas, elas eram inseparáveis. Assim, que acho que é bem normal, assim, né? Em relação a irmãs gêmeas. Mas também nem tudo é apenas relação familiar. Eu lembro que eu marquei um outro trechinho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Que eu acho assim um pouquinho divertido, então eu anotei. Será que eu vou achar? Eu acho que eu perdi. Não lembro se eu achei que eu tinha anotado e não anotei. Mas enfim. Tem um outro momento aqui. Eu acho que eu pulei essa folha. Então... eu acho que eu pulei essa folha enquanto eu tava aqui procurando. Tem algumas outras cenas aqui que eu tinha anotado. Existe um pouco de mistério também. Tanto que tem uma cena aqui que a Helena fala: não fique tão chocada comigo. Não faz ideia das coisas que faço todos os dias para que a memória do papai continue viva. A situação entre nós, a diferença entre nós é que sou madura o suficiente para tentar resolver a situação com uma conversa.
e não me tornando uma rebelde gótica. Essa frase que eu devia ter falado lá no início, que eu realmente pulei a página, que mostra muito isso, né? A Elisa amadureceu, enquanto a Helena ali, tipo, né? Ela virou rebelde, é o jeito que ela tem pra se expressar. Ela perdeu na adolescência, quando ela tinha uns 15, então foi o jeito que ela tem. Mas enfim, não vou ler mais muito mais. Estamos só terminando. Só vou ler aqui agora umas ceninhas de comédia. Que, não comédia, mas enfim. Elas decidem sair, elas precisam sair, como eu tinha comentado antes. Essa cena um pouquinho antes daquela do mercado. E aí é assim. Você tem certeza que sabe dirigir? Não quero morrer hoje. Vamos chamar um táxi. Helena diz após ter entrado no carro e já ter passado 5 minutos que a Elisa encara o painel do motorista como se fosse um bicho feroz que pode atacá-la a qualquer momento e confere diversas vezes o espelho sem dar partida no automóvel. Não seja tola. Faz alguns meses que tirei a habilitação e hoje é quase impossível conseguir um táxi. Elisa diz finalmente tomando coragem de virar a chave e dar partida no motor. Mas o lugar que ir para frente acaba dando ré e freando em seguida. Apenas estava testando se está funcionando. Helena resmunga um sei e se segura com força no banco. A motorista respira fundo e mais uma vez tenta tirar o carro do lugar onde for estacionado e consegue fazer o carro ir para frente, mas freia bruscamente, fazendo as duas irem para frente com o corpo. Prefiro ir a pé. Cala a boca, Helena. Está atrapalhando minha concentração. Eu gosto dessas pequenas ceninhas das duas. Um pouquinho de distração, de diversão. E aí aqui tem uma cena que falam... Eu não marquei até onde ia. Que explica um pouquinho sobre a Elisa e como ela se fortaleceu nesse momento, ó. A presença de Tom na vida de Elisa foi fundamental para o momento de luto que viveu. O namorado a consolou da melhor forma e, quando não tinha nada a fazer, ofereceu seus braços para que a garota quisesse abraçar e apenas chorar. Então, ela tinha alguém para dar o apoio ali para ela, o que foi essencial no momento. E acho que por último, eu não lembro se eu tinha marcado muitas outras cenas. Mas é um outro momento aqui de descontração, né? Eu acho que eu falei distração mais cedo, mas será descontração entre as duas. Elas foram comprar uma árvore de Natal. E essa é uma cena pós-compra. Não vamos esperar. Somos duas moças fortes que apenas precisam de uma ajudinha, que era para levar a árvore até o carro. Elisa, com as mãos na cintura, olha ao redor em busca de algo que a irmã não entende que possa ser. Ali, ouviu ajudando a descarregar as árvores e deve ser o momento de folga dele, já que está sentado enquanto come salgadinhos. Forte e jovem, o que significa que vai ajudar quando você pedir. A última parte dita com Elisa olhando com um sorriso doce e manipulador para Helena. Por que eu vou pedir? Porque é o momento de folga dele. A irmã começa a explicar calmamente seu plano que permitirá saírem mais cedo do local. Não irá ajudar apenas pedir, precisa de um incentivo. Helena faz uma careta de confusão e a irmã prossegue de forma óbvia. Dá de cima dele. Não temos 20 minutos para esperar. Enfim, tem várias ceninhas aqui que eu gostaria de falar, mas eu não quero deixar o vídeo muito longo. E eu apenas li esses trechinhos, que é bem no início, não tem muito spoiler, eu espero que não, pelo menos. Que para vocês sentirem um gostinho um pouco da história, saberem do que se trata, verem um pouco como é a relação das duas irmãs, que essa relação, que elas estão ali meio que tentando se aproximar, mas elas não são próximas, mas elas são obrigadas a passar um tempo junto. E elas descobrem que elas não conhecem mais a outra nesse meio tempo, né? Enfim, elas percebem que por mais que elas morem juntas, é como se elas não morassem, elas não sabem nada da outra, mas elas eram muito unidas no passado. Então, a história, O Natal das Irmãs, é sobre Elisa e Helena, gêmeas, que têm ali algumas situações, não sei, nem um pouco próximas, lidam ainda com a perda do pai, que já aconteceu há 3 anos, a mãe esqueceu novamente, e isso pesa muito, não na relação da família, da casa, mas também das próprias irmãs, porque a Helena sente que foi traída pela irmã, pela Elisa aceitar a situação. Então isso também é um ponto muito crucial na relação das duas. E, enfim, é uma história, assim, que fala muito sobre esse processo de superação, esse processo do luto, como elas lidam com tudo isso. Duas visões completamente opostas, uma que decidiu continuar a vida, seguir em frente, a outra que decidiu se rebelar, que também é um pouco da idade, né, ali, por volta dos 15 anos que aconteceu. E tem um pouco de romance, sim, temos romance, temos a relação das irmãs, temos a relação familiar também com essa mãe.
Temos várias ceninhas de descontração. Eu só li apenas algumas aqui pra não ficar um vídeo muito longo. E só pra vocês terem uma noção. Mas enfim. Se vocês quiserem, se interessaram, gostaram um pouquinho da história, tem já um vídeo aqui de divulgação. Um videozinho curto, né? Falando um pouquinho deles. Mas é uma época do Natal, eu sei que, tipo, assim como eu, vocês também gostam um pouquinho desses contos natalinos. Ele é bem curtinho, então eu vou deixar o link aqui na descrição, na Amazon, ele é versão e-book. Tanto ele quanto o outro que eu comentei do Espírito de Natal. Mas o Espírito de Natal, ele é bem mais curto ainda, é tipo, bem focado no romance. Enfim, acho que qualquer coisa depois eu trago um pouquinho mais sobre ele. Mas aqui, esse daqui era sobre o Natal das Irmãs. E eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram um pouco, que eu li alguns trechos. Porque eu tô pensando em quando eu trouxe a resenha de alguns livros, alguma coisa, eu possa ler um pouquinho também. Então, se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. E curte, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Esse foi um vídeo assim só pra falar um pouquinho mais sobre esse e-book que tá disponível pra leitura aí. Mas enfim, acho que por enquanto é isso. Acho que o vídeo já deve ter ficado longo demais. Mas é isso. Tchau e até a próxima.